O Bitcoin está iniciando uma nova fase, isso gera uma mudança muito grande para o nosso mercado e a sua capacidade de ganhar dinheiro com as criptomoedas. Tudo por causa de uma informação vital que vai dar um direcionamento não só para o mercado de criptomoedas, mas para a economia global. Isso vai definir diretamente a capacidade do mercado de botar dinheiro no nosso bolso e fazer o nosso mercado expandir, principalmente no contexto de bull run. Então, se o seu interesse é ficar de olho e entender melhor o contexto que a gente está entrando e essa nova fase, o que isso vai implicar para o seu bolso, esse vídeo vai ser extremamente importante, porque vai definir, querendo ou não, o futuro dos próximos meses para o nosso mercado, que podem ser os melhores para ganhar dinheiro. De cara, para você entender o que essa nova fase significa e o que isso vai implicar para você, entenda o seguinte: dessas três fases, a primeira é num ciclo de alta, tá? Eu vou pegar essa fase só de um ciclo de alta, de uma bull run. A primeira é uma expansão normal, como a gente tem visto desde os 15 mil dólares, beleza. A segunda fase é uma fase exponencial, um crescimento rápido. E a terceira e a última de ciclo de alta é a fase da formação de topo, que a gente pode falar do quê? De sinais de exaustão. A tendência ela está enfraquecendo, ela demonstra isso pra gente e já começa a precificar o topo e o mercado já começa a ficar alerta, ou você deveria ficar alerta. Agora, pegando isso no contexto de bull run e pegando os últimos exemplos também, as coisas ficam interessantes. Depois de 2015, se a gente for pegar a bull run aqui que durou da formação de fundo aqui até o seu topo, você vai ver que o comportamento disso aqui, ele foi muito exponencial. Só que aqui a gente consegue identificar as fases do mercado. Primeiro foi uma alta, querendo ou não, bem tranquila, nessa primeira fase aqui que você vai notar, uma expansão não muito violenta, depois ele formou um topo, ficou um pouco parado e iniciou a exponencialização, beleza. Então aqui a gente tem a fase número 1, a fase número 2 que é de expansão e a fase número 3 já de fraqueza e formação de topo. Vamos passar isso para 2019, no último ciclo que a gente presenciou. Vamos lá, um crescimento, claro, com suas diferenças, um pouquinho mais lerdo, e depois, aí sim, você vai notar o crescimento exponencial. Claro que não dá para falar que é 100% exato, mas a estrutura no geral, ela acaba se repetindo. Então a gente teve aqui no primeiro momento um crescimento mais lateral e depois um crescimento exponencial, ou seja, fase 1, fase 2 e a última fase, formação de topo, que nesse caso a gente teve uma mutação, um topo duplo, tá? O que não seria super novidade com o mercado mudando e amadurecendo como a gente está vendo hoje. Agora vamos pegar esse mesmo conceito para esse momento e você vai ver como que tudo faz sentido. Agora a gente está presenciando esse crescimento normal, lateral como a gente tem visto, ou seja, qual que é a próxima fase? Justamente a fase exponencial do mercado, o que está faltando isso para a gente. E por que não essa fase começar depois que o mercado começa a entregar uma paradinha? Você vai notar que o início dessa fase ela é representada quando o mercado dá um baque, ou seja, lá em 2020, quando ele quebrou a estrutura, teve aquele Covid crash, começou. Lá em 2015 para 2017 foi um pouquinho parecido, tá? E você vai ver uma queda aqui e deu início essa exponencialização, beleza? Então agora a gente tem praticamente o mesmo contexto, a alta deu uma desaquecida aqui, esfriada e agora está se preparando para essa exponencialização. Só que aqui está o detalhe, o evento que está forçando a barra dessa mudança de tendência e que isso vai afetar diretamente os próximos meses, que é o que? O corte de juros dos Estados Unidos. Eu já falei no vídeo, se você não sabe porque você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, deixa o seu like, é extremamente importante para o conteúdo de valor que eu te boto aqui, eu te mostro, te entrego. Então é o mínimo que você pode fazer, agradeço muito pela cooperação de todo mundo. Agora é o seguinte, dentro dessas fases, o que está forçando o início da segunda nesse momento vai ser o quê? Esse evento do corte de juros dia 18/9. E para você que não está acompanhando há muito tempo, quando os juros estão subindo em uma escala expansiva, o mercado tende a dar uma retraída. É o que a gente vê e viu durante o bear market do Bitcoin 2021 ali no final, 2022 para 2023. Quando começou a rolar um papo que esses juros já chegaram a um certo limite, agora vai dar uma queda, e agora nesse 18/9, você pode estar vendo depois, não importa, isso é importantíssimo para você de qualquer forma, essa informação,
ele já começou a ter uma mudança de tendência, um corte em uma tendência de alta. Isso aqui é claramente um sinal positivo, porque é o início de uma mudança de uma tendência. A gente não está naquele evento de só expansão, crescimento, aumento de juros. A gente está começando a criar uma tendência contrária. Isso é bom. Isso abre margem para essa tendência mudar, tecnicamente falando. Por isso que é um evento tão esperado. E quando os juros começam a cair, isso significa que a prioridade dos mercados vai ser justamente bolsa, investimentos de alto risco. Isso vai estar mais recompensador. Então, se os juros caem, todo mundo quer gastar dinheiro. Então, eles gastam comprando, aquecendo a economia, aumentando a inflação ou também investindo. Então, isso é importante. Se eles investem, os nossos mercados eles sobem. Então, o corte de juros significa mais investimentos, de uma forma bem simples para você entender. Então, isso aqui, quando a gente fala de corte de juros, a gente fala de um início de uma expansão monetária. E por que não essa expansão começar justamente nessa segunda fase do ciclo? Por que não? Então, tudo casa muito certinho. Isso abre pra gente... Bom, você já sabe, eu já vim falando muito sobre os dias que nós temos ainda até o final do ciclo, tá? Tecnicamente falando, que são mais ou menos aqui um ano. 365 dias para tecnicamente ele finalizar o ciclo em setembro de 2025. Isso porque todo ciclo de alta dura mais ou menos em média 1000 dias. Então a gente ainda está nesse meio do caminho e ainda falta um ano. Então a gente tem uma margem tranquila no pior dos casos, no melhor dos casos, o ciclo acabar em setembro. Ou seja, isso abre para a gente oportunidades para surfar essa exponencialização. Só que aí a gente tem no meio do caminho esses fatos, o próprio corte de juros. Como é que o mercado vai digerir isso? E não tem uma receita secreta, tá? Tem o famoso sobe no boato e cai no fato, mas eu quero te mostrar a estrutura por trás desses acontecimentos e da precificação de eventos otimistas. Isso aqui você tem que gravar, isso aqui você vai conviver com isso por muito tempo nesse mercado, em qualquer mercado. Isso é importante para você saber a hora de pisar no freio, a hora de pisar no acelerador e o momento que você deve evitar e sair do carro, desligar ele, sair, deixar ele esfriar e depois voltar. Isso é importante para você evitar fazer besteira, seja para você que é investidor, quer comprar num preço melhor, seja para você que faz trade, principalmente você pode ser jogado para fora nesse mercado no período de grande volatilidade. E como o mercado está precificando e dando muita importância para esse evento, cara, pode esperar que vai acontecer muita coisa no dia, na hora que isso for acontecer. Se você está assistindo isso antes, você vai ver se isso aqui na prática vai funcionar ou não. Tá? Se você viu depois, fica de aprendizado e você volta e vê se aconteceu isso. Então, olha só. Como funciona a precificação de um evento otimista? Antes do evento, tá? Representado por... eu vou pegar aqui. Antes dessa barra preta aqui, tá? Nessa região verde, é simplesmente antes do evento. Então, se dia 18 vai ter o evento, dia 17, dia 16, 15, 14, a gente está antes do evento. Beleza. E olha só que bacana. Quando o evento é otimista, o mercado já vai fazendo o quê? Adiantando a alta. Eles já vão precificar o que vai acontecer. Se o corte de juros significa expansão no mercado, tudo tende a subir. Não é à toa que você vai ver aqui, não só o Bitcoin subindo 3% nesse dia, você vai ver a bolsa subindo 1%. Então, no geral, uma performance positiva. Até o ouro caindo, isso acaba sendo sinal de racionalidade e realmente de otimismo. Beleza. Então, antes o mercado vai fazer essa precificação. Agora, quando a hora chegar, você tem que tomar muito cuidado, porque vai ser nesse momento que o mercado vai apostar em todos os lados, a gente vai ter uma queda, uma alta, uma queda, uma alta. Isso pode se intensificar, pode ter várias formas disso acontecer, mas no geral, o dia, a hora do evento, geralmente é uma loucura, é muita especulação e você tem que tomar muito cuidado. Por isso que, em um ponto de vista mais técnico, você aproveita o momento anterior do evento, tá? Abre um long, surfa a tendência, você reduz a exposição, não toma uma decisão em cima da hora, não significa nem vender o que você tem, significa ter calma, paciência, pensar melhor o que você vai fazer e não ficar, eu vou comprar porque amanhã vai cortar os juros que vai subir pra caramba. Não, cara, calma. Vale mais a pena você deixar essa turbulência passar. O que você investiu lá atrás, cara, 1 mês, 2 meses atrás,
Você pode não se preocupar, tá super tranquilo. Agora, ânsia de fazer uma coisa em cima da hora para não perder o movimento, horas antes, cara, não faz isso. Você vai perder seu tempo e talvez perder dinheiro, tá? Até porque você não tá no controle da situação, é muito difícil você manter o controle em uma situação muito volátil. E aí depois, sim, ele pega e continua a tendência. Se você prestar bem atenção, se você já viveu muito nesse mercado, você vai notar um macete. Se você ignorar completamente esse evento no meio, ou seja, o dia do acontecimento, e ligar só o antes e o depois, você vai ver que a tendência, querendo ou não, ela se mantém a mesma. O preço, ele se mantém o mesmo. Ou seja, nesse meio do caminho, na hora do evento, ele só vai mexer o mercado para todos os lados possíveis, vai te esquentar a cabeça, vai te desgastar e no final vai ficar na mesma coisa. Geralmente é isso, tá? Ah, mas vai acontecer um negócio otimista, aí sobe pra caramba, cai pra caramba e no final do dia fica no mesmo nível. Não muda nada. Então vale mais a pena você desconsiderar esse meio do caminho, tá? Dependendo da sua finalidade, eu tô assim, generalizando demais aqui, mas é assim que você geralmente se comporta em cima de um evento. Você pode ver que na maioria das vezes isso acontece, e aí depois volta até um pouquinho, demora um pouco para o mercado voltar à racionalidade depois do evento, o mercado fica digerindo, até porque já antecipou, e é o que está acontecendo aparentemente no Bitcoin. A gente está vendo ele subir 3%, o que é bom, já voltou para os 60%. Estou indo um pouco para o curto prazo só para você ligar os pontos, ou seja, o mercado ainda está em uma tendência lateral e a gente não vai contar com essa super alta, com essa nova fase de exponencialização, enquanto o Bitcoin não quebrar essa estrutura que você está vendo aqui, dessa bandeira. Quando ele romper essa linha vermelha aqui, ele vai iniciar sim esse período de exponencialização. Por isso que tem momento que você tem que entender o contexto do mercado para você não gastar energia à toa e não se emocionar, porque se você se emociona, você vai perder dinheiro inevitavelmente. E exatamente por isso, quando o mercado entender melhor o contexto, passar essa turbulência, aí vão se abrir as oportunidades. O que vai gerar depois do início dessa fase, que são momentos que o mercado já volta à racionalidade, bem, entre aspas, né? Porque o período de expansão, de exponencialização do mercado não tem muita parte racional, é só uma doideira mesmo de um ciclo expansivo, mas isso gera oportunidade. Oportunidade do quê? Quando o mercado está em uma tendência lateral, uma tendência exaustiva, dentro de uma tendência de alta como o Bitcoin está vindo, isso acaba sendo uma oportunidade para você acumular, para você comprar, para você se posicionar, estruturar a sua carteira de acordo com o seu nível de risco, para você se preparar para a possibilidade dessa nova tendência exponencial. Então tudo é uma questão, sempre vou falar disso, relação risco-retorno. Quanto você está disposto a arriscar e quanto que você está visualizando de lucro. Se você tem um potencial de lucro gigantesco, você pensa, pô, dá para arriscar isso aqui. Para mim, isso aqui não me faria falta, eu vou investir. É o que todo mundo em tese deveria fazer, eu sei que nem todo mundo faz, mas você tem que moldar a sua carteira, a sua exposição de acordo com o seu objetivo. E o que você pode ou não fazer no mercado, se expor. Isso é importante, muita gente pula essa etapa e é exatamente por isso, falta de gerenciamento, que você não vai vender quando o mercado embicar para cima. Ele vai embicar, vai iniciar essa tendência exponencial e você não vai saber quando vender. E aí você vai ficar nesse jogo emocional. Tô ganhando dinheiro, tá muito fácil, mas quando o mercado vira, tudo muda. De um dia pro outro, aí começa a mostrar um topo, você fala, não, vai voltar a subir. Aí começa a subir um pouco, cai mais, aí o mercado já virou. E você fica na esperança de voltar a subir. Eu tô falando isso porque eu já presenciei isso lá atrás. Eu não quero que isso aconteça com você, tá? Presta atenção. Então você tem que ter um gerenciamento de risco, esse é o básico, é um dos mercados mais arriscados que nós estamos investindo. E você tem que ter consciência do que você está fazendo. Senão você vai dar dinheiro para os outros, cara. Você vai pegar um momento que muda a vida das pessoas e jogar no lixo. Você perdendo isso vai ter que esperar o quê? Mais 1 ano, 2 anos para o mercado voltar para o ponto que você comprou 3 anos. Até o próximo halving, a gente não sabe se vai ter uma crise, então agora a gente tem um ciclo que está no meio do caminho. Um ciclo de expansão perfeito, expansão monetária, muito maior do que o passado, só que a gente tem mais projetos no mercado, então o mercado está diluído, mas ainda tem grana para você ganhar, cara. Só que você tem que fazer as coisas do jeito certo.
Esse é o ponto. Então para de levar esse mercado à brincadeira, cara. Vamos levar isso aqui mais a sério, entender que você tá botando teu dinheiro em risco. E aí sim você vai estar apto, entendendo isso, se preparando, tendo emocional, que é o principal. Você vai estar apto a ganhar dinheiro lá na frente. Então presta atenção. Se inscreve nesse canal pra você ficar sempre ligado nisso, que eu tô aqui pra te alertar, eu quero te ajudar. E o mais legal é a dominância do Bitcoin, que tá nesse padrão chato, já rompeu uma linha de tendência importante e a gente fica nessa expectativa. Quando que a altcoin season vai acontecer, quando que a dominância vai cair e o Bitcoin vai perder prioridade, vai abrir prioridade para as outras criptomoedas, para as outras altcoins. E aí vai dar para ganhar muito dinheiro. Então nesse momento que tá nessa tendência, tá subindo, é um momento que você pode pensar, de acordo com o seu gerenciamento de risco, estou falando nada, isso aqui não é uma recomendação de investimento, pensar e adicionar criptomoedas na carteira, aumentar a sua exposição, de novo, pensando no risco-retorno, pensando que tudo que você está investido pode virar pó. E a gente está nesse jogo, entendendo isso, você tem que entender isso. Eu estou aqui, botando meu dinheiro na reta, entendendo que eu estou visualizando um lucro assim, mas se der tudo errado, eu tô ciente, tô tranquilo, não tem problema, tô pronto. Então, isso significa você tá no game, não ficar com medo. Então, tá tudo muito bonito, tudo muito esquematizado pra gente ter um momento muito bom, próspero no mercado. Eu sei que tem gente aí que não tá muito confiante, tem um pouco de segurança. E se você é uma dessas pessoas que tá com segurança e tem um capital mais relevante, um capital grande, cara, primeiro link na descrição. Preencha o formulário para aplicação para a mentoria que eu te acompanho pessoalmente durante todo o ciclo de alta, te ajudando em todas as microfases desse mercado para te ajudar a ter o maior lucro possível e também fazer o gerenciamento de acordo com o seu perfil. Isso é importantíssimo, também te auxiliando em todas as frentes possíveis. Então, se você tem esse capital mais relevante, cara, não deixa de fazer esse preenchimento, vale muito a pena e faz total diferença para quem tem o dinheiro mais relevante. Ah, mas para quem não tem dinheiro? Bom, aí não precisa... Bom, você pode arriscar, você tem gerenciamento, não exige tanta cautela, tá? Como quem tá arriscando muito dinheiro sem saber o que tá fazendo. Então você tem que tomar muito cuidado, mas para você que ainda não tem esse capital suficiente para entrar, aguarda que eu vou montar um negócio perfeito para ajudar você. Eu já falei, meu compromisso no geral é ajudar todo mundo a ter resultado e sair desse ciclo de alta com muito dinheiro, tá? Assim que isso acontecer, eu tô realizado pro resto da minha vida.